Explica pra mim, Dandara, o que que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo constatadas pela medicina a ter essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome que Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Que depois que eu me expus na internet, se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo para ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele para a sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. E por isso que eu queria conversar com você. Eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que era, eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador para quem te assiste. E eu achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar para baixo, e eu pensava, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar se eu for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, cuca, bruxa, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. Como os teus pais lidaram com isso? Então... Porque, além do mais, naquele momento que não se tinha informação nenhuma, não tinha um outro exemplo, não tinha como mandar uma mensagem no Facebook de ninguém... Então, eu vou contar o que eles me contam, né? O que eles me contaram, porque eu não lembro de nada. Claro. Mas o meu pai falava que nos ultrassons que a minha mãe fazia não mostrava nada, né? Mostrava que eu era normal. Eu sou normal, né? Mas não mostrava que eu tinha alguma deformidade ou algo do tipo. Eu nasci toda peluda, né? Eu nasci com literalmente o corpo inteiro completo de pelo. E no ultrassom não mostrava. Eu acho que era tão ruim os ultrassons antigamente. Muito tempo. Que não mostrava nada. Faz muito tempo. E quando eu nasci, os médicos ficaram... E agora, o que a gente faz? Então, se os médicos ficaram com esse ponto de interrogação na cabeça, os meus pais ficaram com triplo. E o meu pai fala que quando eu nasci, minha mãe ficou no hospital, né? E quando eu nasci, ele veio pra casa, porque ele não podia ficar no hospital. Sentou na porta da minha casa e começou a chorar. Porque ele não sabia o que fazer, né? Era algo diferente para ele. Era algo novo para ele, né? Porque ele e minha mãe, na realidade, não se deram bem, né? Tá. Então, tipo, eles ficaram juntos mais por causa de mim. Então, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso me referir a mim mesmo? Nascer uma pessoa... Com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava, eu nasci, os médicos eles me deram um monte de diagnóstico falso, eu não ia andar, não ia enxergar, não ia falar, ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele tava aqui, o que eu faço agora? Eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk.
Mas também a vida inteira dele, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai ele deixou a vida dele de lado para viver a minha. Toda semana eu tava em médico, toda semana eu tinha exame para fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali. Então ele literalmente deixou de viver a vida dele para viver a minha. Agora, me fala o seguinte, fisicamente o que é então isso? Então, Exatamente que tipo de limitação? Porque você enxerga normalmente. exato. Qual é a questão, então? Então, quando eu nasci, como eu falei, eu nasci cega, eu nasci com uma massa branca nos meus olhos, né? Nasci cega, nasci cheia de pelo. Nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente, porém eu nasci com baixa visão, né? Depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desligue Não, isso a luz aqui? do sol, calma. Tá. Fala aí, se alguma coisa te incomoda. Eu tô odiando estar aqui, eu falo, não. Não, só a luz do sol mesmo. A luz do sol, não, tanto que na minha bolsa tem óculos de sol, não consigo sair na rua sem óculos de sol. Tá. Nasci com excesso de pelo, nasci sem pálpebra, ou seja, eu tive que fazer reconstrução, tive que tirar a cartilagem de trás da orelha para poder reconstruir as minhas pálpebras. Tá. Ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos eles ainda não fecham 100%. E como dá pra perceber, esse olho ele é mais fechadinho. É um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus dois olhos, né? Deixar os dois do mesmo tamanho e eu ficar cega. Tá. Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os dois e os meus dois olhos não aguentarem a claridade. Perfeito. Então, o que eles falaram? Vamos abrir só um? Que se der bosta, tem o outro. Ótimo. Não é uma decisão inteligente. Não, graças a Deus não deu bosta nenhuma, né? Mas mais pra frente eu vou abrir esse olho pra poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é só o que tem de diferente no meu rosto. O que. E é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genético, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tataravó, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos no Brasil para poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina lá há 100 anos atrás. Né? Não tinha recurso nenhum. Então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não me incomoda mais. Eu tô te fazendo essas perguntas e pensando, puxa, ela já respondeu isso tantas vezes, eu fico meio... Eu acho muito legal. Eu titubei um pouco de perguntar, que eu falo, poxa, mas vou perguntar quantas vezes a Cauana já não falou desse assunto. Eu acho muito legal eu gerar essa curiosidade nas pessoas. Porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo, pra poder ter mais conteúdo, pra tentar... mexer na ferida? Entendi, pra então, provocar. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega em mim por curiosidade mesmo, pra poder saber o que o que aconteceu, nossa, eu acho super legal responder. É muito melhor do que também te analisarem sem saber da história. Exatamente. Também, né? É aquela, não julga o livro pela capa, né? Claro, exatamente.